Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Bem, então temos aqui representação gráfica de um projeto de telhado, certo? Então, o primeiro passo para se detalhar um projeto é determinar os divisores de água. Então, eles são representados pela junção dos planos de água, seriam as emendas, né? Nós temos planos de água em ângulos diferentes. Então, a junção desses planos vão gerar emendas. E essas emendas, elas terão que ser tratadas, né, corretamente, tá? Dependendo do fluxo de água que elas serão determinantes para o direcionamento, né, em relação ao beiral. Então, se o fluxo de água se afasta em direção ao beiral, o ponto mais baixo do telhado é onde nós instalamos a calha, né? Seriam os coletores de água. Então, se o fluxo de água se afasta em direção ao beiral, esta emenda é denominada espigão. Então, o espigão é um divisor de águas. Se o fluxo de água converge para a emenda, ou seja, vai ser aglutinado, né? vai ser direcionado para a emenda, vai se juntar, né, na emenda. Então, nós denominamos água furtada. Água furtada. Então, isso é um fator determinante, pois demandará um acabamento específico para cada situação. Se nós tivermos o espigão, então a emenda deve ser emboçada com telhas cumieira, certo? Vamos chumbar essas telhas com argamassa. Já vimos isso anteriormente, né? Ideal até seria usar um corante na argamassa para ficar semelhante à telha, né? Claro, se for usar telha cerâmica. Se for água furtada, então devemos prever uma chapa metálica sobre as telhas para o escoamento da água em direção à calha. Então, alguns detalhes são importantes nós ressaltarmos. Mais uma vez, o ponto mais alto do telhado, que é denominado cumeeira, também é um divisor de águas, evidentemente, né? Eu vou ter aí o fluxo de água em direções opostas. Agora, com relação ao desenho, né, ao projeto, no papel, como nós vamos representar. Após o traçado dos divisores de águas, podemos desenhar parte da estrutura, mostrando a cumeeira, as terças, os caibros e as ripas em escala. Dessa forma, será possível determinar a quantidade exata de peças e suas dimensões, facilitando a compra e a execução. Então, como nós sempre insistimos, né, nesse detalhe, né, na questão do projeto, da execução e a quantificação dos materiais. Então, no projeto do telhado, nós podemos especificar exatamente as peças que nós precisamos, as suas dimensões, e podemos identificá-las, né, com números, com letras, de maneira que isso vá facilitar a execução, né, no local da obra, evidentemente. Bom, os telhados mais comuns são de 2 águas ou de 4 águas. O telhado de 2 águas não tem dificuldade nenhuma no traçado, porque normalmente se usa uma água voltada para frente, né, e a outra água voltada para trás. Então, a emenda, que seria a cumeeira, o ponto mais alto do telhado,
vai estar dividindo esse telhado em duas partes, que muitas vezes são partes iguais, mesma dimensão, e aí, nesse caso, não tem dificuldade nem para o projeto, para a quantificação e também para a execução. O telhado que pode trazer uma certa dificuldade, mesmo na fase de projeto, de desenho, é o telhado 4 águas. Então, nós temos 4 inclinações distintas, 4 ângulos, né, distintos. Se eu usar, evidentemente, nós vamos usar a porcentagem, então eu vou aplicar a porcentagem em todos os planos de água. O plano de água seria mais fácil nós usarmos como exemplo, né, para ter uma outra relação, seria como se fosse um painel, né? Um painel constituído pelo madeiramento, né, ou seria a estrutura, mais as telhas. Então, este painel é que nós chamamos de plano de água. Então, esse painel ele vai ter ângulos sempre iguais, né? O que vai determinar a altura do telhado, a altura da cumieira, é justamente o vão entre os apoios, né? Nesse caso aqui, vamos identificar aqui, né, através das setas, nós identificamos a nomenclatura da emenda, né, dos divisores de água. Nesse caso aqui, as setas estão se afastando. Então, a seta representa o fluxo de água. Então, aqui é uma emenda típica chamada de espigão. O mesmo acontece do lado de cá, certo? Agora aqui, ó, o fluxo de água ele vai sempre em direção ao beiral, né? Sempre perpendicular ao beiral. Então, nesta faixa aqui, nós percebemos que esse fluxo de água ele vai se encontrar com esse outro fluxo de água desse outro painel aqui. Então, aqui é uma emenda típica chamada de água furtada. Então, a água vai ser coletada aqui nesta emenda e aí ela vai escoar em direção ao beiral. Então, essa é a diferença fundamental para se identificar essas emendas. Porque no desenho aqui, no bidimensional, nós temos 2 dimensões no caso, né? Fica difícil, né? Nós temos aqui as linhas são iguais, então eu só vou conseguir identificar essas emendas se eu usar essas setas representando o fluxo de água. Aí seria mais fácil. Outro detalhe que nós temos que considerar é o seguinte. Os vãos aqui, né, o vão seria representado pelas paredes. Né, as paredes estão em linha tracejada. Esses vãos aqui, que seriam, se eu fosse usar tesoura, seria os apoios da tesoura, certo? Se eu estiver usando laje pré-fabricada, eu vou usar um 8ão de alvenaria, né, que vai ser feito sobre as paredes, no caso, né, coincidindo com as paredes, de preferência, e no intervalo entre essas paredes, nós podemos usar apoios feitos com a própria madeira do telhado, com vigas, né, pedaços de vigas, servindo de apoio para sustentar a cumieira e as outras peças que vão servir para o espigão ou para a água furtada. Então, de preferência, quando usarmos 8ão de alvenaria, sempre fazê-los coincidindo com as paredes, né, do térreo, no caso, né, ou nas paredes abaixo da laje. Porque esses 8ões de alvenaria, eles têm um peso significativo. Eles não devem ser locados diretamente sobre a laje. Tá? Seria um peso que talvez a laje não estivesse dimensionada para sustentar esse peso extra. Então, nesse caso, nós vamos usar apoios feitos com pedaços de madeira, pedaços de viga,
né, apoiando essas estruturas de telhado. Agora, o que nós observamos aqui é o seguinte: apesar de que o desenho não está cotado, né, não tem dimensões, mas o vão entre as paredes é igual nessas três situações. Então, por que nós descobrimos ou afirmamos isso? Porque isso é muito comum quando as cumeeiras elas ficam alinhadas, nos dois extremos nós temos um alinhamento da cumeeira. Essa linha central, chamada de cumeeira, que é o ponto mais alto do telhado, elas estão alinhadas. Então, isso determina a mesma medida entre as paredes, entre os apoios. O mesmo acontece do lado de cá. Então, esta cumeeira, ela está formando um ângulo reto quando encontra com esta cumeeira. Então, isso demonstra que neste outro extremo, o vão entre os apoios também é igual, ou seja, a medida livre entre paredes, neste caso, são todas iguais. Quando nós tivermos medidas diferentes, a largura, por exemplo, o vão entre paredes, se nós tivermos medidas diferentes, o que vai acontecer? As linhas que representam a cumeeira não ficarão alinhadas, ou seja, ficarão desalinhadas, e não se formarão ângulos retos, porque vai existir uma diferença de altura entre essas cumeeiras. Então é fácil imaginar que se essa medida aqui for diferente desta, se for, por exemplo, uma medida maior, né, um vão maior, então a cumeeira vai ficar mais alta, né, em relação a esta cumeeira. E a emenda entre as cumeeiras, quando a altura é diferente, é uma emenda que tem que ser feita sempre em ângulos de 45 graus. É fácil imaginar que quando nós temos altura diferente, a emenda ela vai se tornar um divisor de águas, né? Que aí nós chamamos de espigão. Mas vai ficar mais fácil o entendimento aí logo na frente, quando nós começarmos a resolver a atividade número 15. Bom, etapas do traçado. Primeira etapa. As paredes do imóvel são desenhadas com linhas tracejadas, pois estão em um plano inferior ao telhado. Então, o desenho do telhado é o destaque, né? Ou seja, nós vamos fazer uma representação em planta baixa do telhado. Então, as paredes estão abaixo do telhado, nós vamos representar com linhas tracejadas. Em seguida, traçamos a linha do beiral, paralela à parede, com linha contínua, né? Então, a distância varia de 50 a 60 centímetros e muitas vezes chegando até 70 centímetros. Então, aqui nós temos a linha contínua representando o beiral e a linha tracejada representando as paredes. Segunda etapa, traçamos a bissetriz dos ângulos que identificarão os divisores de águas. O encontro ou os encontros das bissetrizes determinam o início da cumeeira. A bissetriz invertida determina a água furtada. Então, só para lembrar, a bissetriz é uma linha que divide um ângulo em dois ângulos iguais, né? É a linha central entre um ângulo reto, né? Eu tenho um ângulo reto de 90 graus, quando eu traço a bissetriz, eu divido em dois ângulos de 45 graus.
Então, os divisores de águas são formados sempre a partir da divisão dos ângulos, né, ao meio, chamada de bissetriz. Terceira etapa. Unimos as bissetrizes para traçar a cumeeira, e esta finaliza no encontro com a água furtada. A largura do telhado é que vai determinar a altura real da cumeeira, né? Porque é aquilo que nós vimos, né? Eu tenho um vão, certo? E aí vou aplicar a porcentagem. Quanto maior o vão, eu vou ter uma altura maior, mais elevada. É sempre uma porcentagem em relação ao vão que nós estamos usando como os apoios. Se essa largura for igual num telhado irregular, as cumeeiras ficarão alinhadas ou perpendiculares. Se a largura for diferente, surgirão emendas em ângulos entre as cumeeiras, gerando espigões. Então, na parte de desenho vai ficar mais fácil esse entendimento, né? O que precisa guardar agora é o seguinte: as emendas elas vão surgir a partir do traçado das bissetrizes dos ângulos formados pelo beiral. O beiral sempre vai formar ângulos retos de 90 graus. Vamos traçar a bissetriz, dividir em dois ângulos iguais. O encontro dessa bissetriz vai gerar o início da cumeeira, né? Como nós vemos aqui, ó. Tracei essa bissetriz, né? Vamos voltar aqui está mais fácil, ó. Tracei a bissetriz, certo? Tracei essa bissetriz. Então, nesse encontro vai ter início a cumeeira. Então, o mesmo é feito aqui na outra extremidade. Nesse caso aqui, então a bissetriz invertida, porque na verdade a bissetriz é em relação ao ângulo externo. E aí nós vamos prolongar para dentro do projeto. Então, nesse caso, eu vou gerar uma água furtada. Né? Agora aqui, ó, o encontro dos espigões, né, que são essas bissetrizes aqui, vai gerar a cumeeira e ela vai terminar quando encontrar com a água furtada. Como aqui nós temos dimensões iguais, ou seja, é simétrico. Então, a largura aqui é sempre igual, né? Os vãos entre paredes é sempre igual. Então, houve uma junção aqui das cumeeiras e das águas furtadas. É uma planta irregular, mas seria um telhado mais fácil de executar, evidentemente, né? Porque nós vamos ter a cumeeira sempre com a mesma altura. Atividade número 15, projeto de telhado. Trace as plantas dos telhados propostos, nomeando os divisores de águas e indique com setas seus respectivos fluxos. Então, nós temos 4 situações diferentes. Aqui é o projeto número 1, certo? Esse é o contorno da edificação em linhas tracejadas, que representam as paredes, e a linha contínua representa o beiral. Então, nós temos aqui o projeto número 2, que tem uma outra conformação, e o projeto número 3, que é esse que eu vou resolver aqui, porque tem um pouco mais de dificuldade. Nós temos um formato irregular, um detalhe que nós comentamos, que aqui é mais evidente, a distância entre os apoios, né, são diferentes nas 3 situações. Tá? Então aqui é fácil perceber, né? Mesmo não tendo cotas, dimensão, é fácil nós visualizarmos que, por exemplo, este lado aqui, ele é maior, é o maior deles. Depois, em segundo lugar, nós temos essa outra dimensão e o menor seria esse daqui. Tá? Então, vamos resolver essa situação.
Então, seguindo lá as três etapas, né? Primeiro vamos traçar as bissetrizes dos ângulos. Tá? Não vamos nomear ainda as emendas, porque depende de outros fatores. Vamos apenas traçar a bissetriz de cada ângulo. Então, vamos identificar aqui os ângulos internos, né, que seria este caso aqui, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Aqui também, ó, um ângulo interno, né? Aqui também, este daqui é um ângulo interno, e este também é um ângulo interno. Quais são os ângulos externos? Esse daqui, ó, esse daqui é um ângulo externo, porque ele forma 90 graus pelo lado externo. E aqui também, um ângulo externo. Então, o que vocês precisam guardar isto já de imediato? A bissetriz do ângulo interno vai gerar um espigão, um divisor de águas. E a bissetriz do ângulo externo vai gerar uma água furtada, que é um coletor de água, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, vamos para os ângulos internos. Então, traçando a bissetriz. Então, como é um trabalho gráfico, um trabalho de desenho, então ele tem que ser feito com esquadro de 45 graus. Estou falando aqui desenho, não estou falando em AutoCAD. Né? AutoCAD, claro que é mais fácil, né? Mas no papel, né, usaríamos o esquadro de 45 graus e a lapiseira, evidentemente, né? Então, quando eu encontrei, né? Quando nós encontramos as bissetrizes, né? Paro de traçar, né? Certo? Parei aqui, né? Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, ó, aqui embaixo. Aqui não consegui encontrar, né? Vamos fazer de novo. Dá uma esticadinha. Tá. Então, tracei as bissetrizes dos ângulos internos, né, do lado aqui de baixo e aqui também na parte de cima também. Agora, vamos traçar aqui na lateral a bissetriz, né, dos ângulos internos ainda. Aí. Então, eu já tracei aqui as bissetrizes dos ângulos internos. Então, no cruzamento dessas linhas, vai dar início à cumeeira. A cumeeira sempre é paralela ao beiral. É bom lembrar aí esses detalhes de desenho geométrico, né? Bissetriz, paralela, perpendicular. É preciso lembrar isso para entender bem como que funciona. É fundamental entender isso, né? Então, paralelo, não é isso? Paralelo ao beiral, né? Então, essa é a cumeeira, é o ponto mais alto do telhado, ó. Então, paralelo ao beiral, certo? Bissetriz, né? Bissetriz, paralelo ao beiral. Vamos fazer aqui nas três situações, ó. Então, o encontro das bissetrizes vão gerar, né, o início da cumeeira. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, nós temos três cumeeiras, certo? Três cumeeiras que representam alturas diferentes. É importante lembrar isto. Mesmo no desenho bidimensional, nós temos que imaginar que essas linhas, né, na escala real, né, se fôssemos executar esse telhado, nós teríamos três alturas diferentes.
Por que que eu sei isso? Porque os vãos são diferentes. O vão entre paredes aqui é diferente. Então, se eu aplicar a mesma porcentagem, eu vou ter altura diferente. 30% de 3 metros é diferente, né? Por exemplo, é 1,20 m. Agora, 30% de 5 metros seria 1,5 m. Então, são alturas diferentes, tá? Agora, onde termina o espigão? O espigão termina aqui, né? No encontro do outro espigão. Onde termina a cumieira, que é essa linha central aqui paralela ao beiral. Então, ela vai terminar quando encontrar com água furtada. Então, aquilo que eu falei, ó, eu vou traçar a bissetriz do ângulo externo agora, ó. Ângulo externo. Certo? Só que nós vamos prolongar esta linha para a parte de dentro até encontrar com a cumieira. Então, aqui vai gerar uma água furtada. Encontrou lá, parou, certo? Então, esta cumieira vai terminar aqui, ó. Porque encontrou com água furtada. Vamos ver essa daqui agora. O mesmo esquema, vou traçar a bissetriz, né, do ângulo externo, e aí eu vou prolongar até encontrar com a cumieira, certo? Depois nós vamos provar que isso aqui é uma água furtada, né? Bom, vamos limpar um pouco esse desenho, né? Para facilitar aqui o entendimento. Vamos dar uma limpadinha aqui. Bom, então nós temos essas duas cumieiras já definidas, o início e o final. Essa daqui é que nós ainda não sabemos aonde vai terminar, certo? Agora, lembra que eu falei? Quando nós temos cumieiras com alturas diferentes, a união dessas cumieiras sempre vai ser em ângulo de 45 graus. E, evidentemente, que para ir de um ponto mais alto até um ponto mais baixo, vai haver um ângulo, né? E esse ângulo vai ser um divisor de águas. Então, o que divide água? O espigão, vai gerar espigões. Então, a emenda desta cumieira com esta aqui vai ser em 45 graus. Tá? E essa daqui também. Se não der certo, vai ser o problema do desenho. Ah, mas deu. Aí, deu certinho. Tá? Então, traduzindo aqui, né? Se a distância entre os apoios fossem iguais, então todas as cumieiras teriam a mesma altura. Então, as suas emendas seriam alinhadas ou formariam ângulos de 90 graus, ou seja, seriam perpendiculares. Como nós temos cumieiras de alturas diferentes, porque os vãos são diferentes, então as emendas serão sempre a 45 graus. Então está demonstrado aqui, né, nesse exemplo. Agora, como que nós vamos nomear aqui essas linhas, tá? Aquilo que eu falei, teremos que fazer setas representando o fluxo de água. É o que nós vamos fazer agora, ó. Então, a água sempre desce, né? A água sempre desce de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, né? Acho que é fácil imaginar isso, é fácil entender isso, né? Então, cada painel aqui vai coletar água da chuva e vai direcionar
esse fluxo de águas para o beiral, onde está a calha. Então é isso que nós vamos fazer, ó. Olha lá que legal, tá vendo? O fluxo de água vai ser sempre perpendicular ao beiral. Vai ser coletado pelo beiral. Então, vamos agora fazer essa representação mais próximo aqui, ó, né? No ponto mais baixo, né? Aqui é o ponto mais alto, aqui é o ponto mais baixo, tá? Tá aí, certo? Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora, esse painel aqui, né? Esse outro plano de águas, como que vai se dar aqui o direcionamento da água? Então, é o mesmo esquema, sempre perpendicular à calha, né? Ao beiral. Vou colocar a seta aqui. Então, é fácil imaginar que a água vai ser direcionada de forma diferente, tá? Esse painel vai jogar para lá, esse painel vai jogar para cá. Então, aqui, identifica qual emenda nós vamos identificar aqui? O espigão. O espigão é divisor de águas. Tá? Eu acho que é fácil imaginar isso, né? É fácil entender isso. Agora, eu falei que aqui ia gerar uma água furtada. Por quê? Né? Então, vamos usar o mesmo critério. Esse painel, né, ele vai direcionar a água para o beiral. Então, vamos fazer aqui a seta que representa o fluxo de água. E esse painel aqui é o mesmo esquema, ó. Vai direcionar a água para o beiral, tá? Agora, nós estamos analisando no ponto mais baixo, próximo da calha. Agora, se eu analisar esse fluxo de água num ponto mais elevado, mais alto, né? Na metade da altura da cumieira. A cumieira é o ponto mais alto, tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, representação do fluxo de água. Olha o que vai acontecer, ó. Olha, tá vendo? Opa! Quer dizer que o fluxo de água está se encontrando aqui nessa emenda, nessa junção. Então aqui é a tal da água furtada. Então é fácil, né? Nós identificarmos dessa forma. Se nós fizermos essas setas que representam o fluxo de água, nós vamos determinar com certeza, né, ou vamos nomear essas linhas que representam a junção dos planos de água. Né? Isso vale para qualquer situação, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma outra água furtada, né? Vamos analisar aqui esse lado, ó. Ó, mesmo esquema, né? Eu estou verificando apenas no ponto mais baixo, próximo à calha. Agora, quando eu começo a analisar em um ponto mais alto, na metade da altura, o que acontece? Ó, o fluxo de água está se encontrando aqui nesta junção. Então, isso caracteriza a água furtada. Tá? Agora aqui, né? Aqui é fácil, né? Ó, tá vendo? Certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó, né? Então, aqui está dividindo, né? Parte da água vem para cá, parte da água vem para cá. Então, aqui caracteriza o espigão. Vamos nomear, então, vamos nomear aqui essas linhas. Espigão
espigão, água furtada, vou colocar só AF. Aqui também, não era para mudar para lá. Aqui também. Agora aqui, espigão. E aqui, espigão. Tá? Então, essa linha central é cumeira. Tá? E essa aqui também é cumeira. Agora, aqui também, ó, cumeira. Agora, a emenda dessas cumeeiras, aquilo que eu falei, tá vendo? Eu tenho uma cumeira aqui, está encontrando com essa aqui. Então, essa linha aqui, a cumeira, é importante lembrar isso, a cumeira é uma linha que fica na horizontal, né? Ela está nivelada. A emenda entre as cumeeiras, quando eu tenho altura diferente, eu vou ter uma linha inclinada, uma emenda inclinada, formando um ângulo. Né? Você está indo de um ponto mais baixo, aqui a medida é menor do que aqui. Então, essa cumieira é mais baixa do que esta cumieira. Então, esta emenda vai ser uma emenda inclinada, que vai gerar um espigão, é um divisor de águas. Então, vamos nomear de espigão. O mesmo acontece com esta linha aqui, ó. A emenda desta cumieira com esta, tá? Essa cumieira está mais alta, né? Eu tenho um valor maior aqui entre paredes, né? O vão aqui é maior. Então, essa cumieira está mais alta em relação a essa, está mais baixa. Então, essa emenda vai gerar o outro espigão. Então, eu acho que essa seria a melhor forma de nós demonstrarmos esse traçado, essa representação gráfica. O restante aqui vai ser repetitivo, né? Porque nós temos aqui mais 2 espigões, né? Então, eu acho que aqui seria de fácil percepção, né? Então, esse outro lado aqui, que tem mais linhas, que seria mais difícil o entendimento.